pedir ao Dr. Paulo Feliciano que ocupasse o seu lugar, que ficará já pode ser qualquer um deles, ficará já para o próximo painel. Mas queria também informar que não é só a Escola Técnica que tem direito a prémios, a Escola da Moita. Existem prémios espalhados neste auditório. O que eu vos pedia era que procurassem pelos prémios. Portanto, vão haver 5 livros editados pela Lidl oferecidos, 4 livros da Ana Penin e de João Catalão, as ferramentas de coaching, ferramentas de team coaching, a arte na guerra da educação e formação e a atitude UAUMI, e 3 livros da oferta de João Aragão e Pina, que está por aqui e que está disponível também para os assinar. Esses 3 livros são apresentações que falam por si, como fazer apresentações em 10 etapas, comunicar com humor, insensatez ou profissionalismo. Então, quem é que são os felizes contemplados? Por baixo das vossas cadeiras, alguns de vós têm números. Quem é que encontra algum número colado no chão? Há de ser o número 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo por baixo da vossa cadeira, um número. Já temos ali número, qual é? Outro número. Outro número. Ora bem, então o que é que eu vos pedia? Pedia-vos o seguinte, se já toda a gente procurou, quem não tem lá números escusa de procurar mais. Não precisam de sair nem de ir buscar agora, ou seja, nem convém que vão levantar o prémio agora. Com esse número, à saída, no secretariado, ser-vos-á entregue o prémio. Eu, caso não tenham encontrado todos os números, eu vou só indicar os números das cadeiras que têm prémio. Portanto, será a cadeira M2, N16, G8, B14, D9, J3, ninguém diz barco ao fundo, J3, D30, H19, I33, I30 e M25. Okay? Portanto, parabéns a quem teve essa oportunidade. Alerto também que um dos patrocinadores, que é o For Develop, também recolheu algumas inscrições, foram sorteados alguns livros. Quando saírem, verifiquem se foram alguns dos sorteados com esses livros. Okay? E, posto isto, passemos então a um painel que me gera muita expectativa, que é o painel Cenários Futuros de Transformação. Eu acho que todos nós que estamos aqui, que vivemos a formação, que trabalhamos na formação, que estamos envolvidos, gostamos de conseguir vislumbrar aquilo que aí vem. Estes ilustres convidados vão tentar isso, vão tentar vislumbrar um pouco do que pode ser o futuro da formação, quais as apostas formativas de futuro, que novos quadros de exigência se avizinham e como nos podemos preparar para esses desafios. Se eles não responderem a estas questões, perguntem-lhes. Okay? Isto leva-me a relembrar que no final deste painel haverá um espaço para debate, para discussão, para colocação de questões. Em primeiro lugar, à mesa que se encontrará neste painel e depois também para os outros projetos, os outros 6 projetos que foram apresentados. Chamo então Ana Cláudia Valente, vogal da ANCAP. Faça favor. E António Caetano, professor catedrático do ISCTE-UL. Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Bem-vindo. Faça um favor de se sentar. É preciso fazer alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Há muito tempo que não vejo.
Bom, como eu tinha dito, eu lancei aqui um repto tremendo. Se eu estivesse no lugar dele, estava a tremer. Porque estamos a falar de futuro, não é? Estamos a falar quase de futurologia. Mas creio que as instituições que representam são instituições que nos podem trazer aqui algumas ideias sobre aquilo que poderá ser o futuro, as políticas de formação, as práticas de formação. Portanto, esta questão de vislumbrar é um desafio em jeito de brincadeira, mas vislumbrar um pouco daquilo que pode ser o futuro da formação, que apostas é que vêm aí, que novos quadros de exigências é que temos a espreitar já à esquina. E com este mote, não sei se ainda ao encontro exatamente das vossas comunicações, convidava, se calhar, em primeiro lugar, o Dr. Paulo Feliciano a falar um pouco e a fazer a sua comunicação. Posso passar aqui? Sim, também. Bom, boa tarde a todos. Eu não estou a tremer, mas estou um bocadinho apreensivo, porque, de facto, a exigência do tema é grande e este ofício de fazer apresentações está cada vez mais exigente. Temos ali o relógio a contar, já gastei 15 segundos. Lapela, a apresentação no palco, não sei se reúnas, começo a achar que vou perdendo competências para este ofício. Eu chamei à minha apresentação o eterno retorno a uma visão do futuro, entre a ficção e a realidade, porque, na verdade, aquilo que, de alguma maneira, nos pedem e que é um exercício recorrente é olharmos o futuro. E quando olhamos o futuro há sempre uma dimensão de ficção, de adivinhação, se quiserem, e há sempre a realidade que se impõe quando estamos a fazer esse exercício. Por outro lado, é também, no fundo, uma chamada de atenção para a necessidade que temos de ser prudentes e de não estar sistematicamente a procurar renovar todos os desafios e renovar todos os caminhos, porque se calhar essa não é a solução. Eu procurei socorrer-me de quem tem por ofício fazer alguma cenarização e fui precisamente buscar este exemplo, este trabalho, um trabalho feito pelo DPP, Cenários para a Economia Portuguesa em 2050, feito em 2011, e que, de alguma maneira, procura situar aquilo que é fazer um exercício de prospectiva relativamente à evolução da economia portuguesa. E acho que este exercício é importante porque nós, quando olhamos para o sistema de formação profissional, temos que perceber se ele se quer posicionar para acompanhar reativamente este futuro ou se, pelo contrário, quer tentar ser parte da construção deste futuro e ter uma intervenção proativa. O exercício situa dois cenários. Um que é o bem-vindos, que é muito alavancado no fundo, no turismo, no papel do turismo e nos setores relacionados com o turismo, que estão aí identificados. Eu já estou aflito porque estou a olhar ali para o relógio. E o cenário não podemos falhar. E o cenário não podemos falhar é, no fundo, aquele cenário que nós sempre desejamos para Portugal, o cenário da realização plena das nossas potencialidades, de transformação do tecido produtivo, de subida na cadeia de valor, de crescimento do emprego, no fundo, o cenário mais otimista. O futuro anunciado está muito presente também hoje em dia nas nossas reflexões e eu diria que ele é 4.0. Eu outro dia fui convidado para participar num seminário de educação de adultos da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos e o tema era o futuro é 4.0. Portanto, isto é uma coisa que nós dizemos recorrentemente. E outro dia encontrei uma reprodução que eu chamei uma reprodução tautológica que é cheia de significado, que foi no mesmo dia. O JN tinha um artigo que titulava Tecnologias da Informação são o emprego do futuro. E o DN dizia o emprego do futuro chama-se Tecnologias de Informação, no mesmo dia, com um conteúdo muito relacionado. E, portanto, sobre isto nós não temos muitas dúvidas. E há outros exemplos que atestam isto.
É uma transformação que ocorre ao nível da produção, da forma como produzimos, da forma como dos bens e serviços que produzimos, da forma como comercializamos. É uma transformação que afeta o grosso das profissões. Há um estudo, um trabalho mais científico, que estima que 50% das profissões serão afetadas, têm um potencial de automação de 40%. Felizmente, só 1% é que... Nenhuma é 100% automatizável. Não, uma é 100% automatizável. 1% é 100% automatizável e, portanto, dá-nos aqui alguma segurança. E eu acho que este debate, no fundo, remete para esta questão. Nós pensamos muito nas empresas de base tecnológica, no 4.0, mas tendemos a esquecer-nos da tecnologia para a base, da tecnologia para as nossas indústrias de base. E eu acho que temos que equilibrar estas duas preocupações na questão do 4.0. Agora, tentando olhar o presente. Fui tentar compilar alguns números. Ao nível do emprego, aquilo que percebemos é que nós temos ainda uma dimensão muito representativa de profissões e de trabalhadores em qualificações que são qualificações de nível médio-baixo ou baixo. Isso, eu não vou escalpelizar este quadro, porque nunca mais saí daqui, mas, no fundo, há um grosso de qualificações que emergem muito qualificadas na área das atividades intelectuais e científicas, mas ainda temos uma base muito grande de profissões pouco qualificadas e temos um nível pouco representado de qualificações intermédias. Isto, a OCDE chamou a atenção outro dia para esta questão, para esta dualização do emprego. Se olharmos para as atividades, o emprego por atividade produtiva, também percebemos que o mundo anunciado das tecnologias de informação, das atividades de maior valor acrescentado, também tem uma representatividade ainda muito baixa e são os setores tradicionais que ainda têm um peso mais significativo no emprego. Quando olhamos para as variações do desemprego por atividade económica ao longo do último ano, seja em percentagem, seja em variação absoluta, percebemos que os setores tradicionais da nossa economia continuam a ter um peso muito grande naquilo que foi a recuperação do emprego, tanto olhando para um lado do quadro, variação absoluta, como em percentagem, temos a construção, o comércio, a área do alojamento, a área do setor da metalomecânica e, portanto, setores muito tradicionais da nossa economia. O mesmo acontece quando olhamos para a atividade exportadora. Ela é em 80% concentrada nestes setores que aqui vêm e que são setores ditos tradicionais. Bom, e portanto, no fundo, dizer que aqueles cenários, 2 cenários que o DPP traçou, porventura não estamos a caminhar para nenhum deles, estaremos ali num híbrido, mas o efeito de transformação do nosso tecido produtivo ainda está aquém daquilo que é o desejo que está expresso naquele cenário mais positivo. Ora, olhando para o sistema de educação e formação, gostava de chamar a atenção, no fundo, para aquilo que eu aqui sinalizei como o copo meio cheio. Aqui vocês encontram o gráfico que situa a evolução da escolaridade da população ao longo dos últimos 15 anos. E, no fundo, percebe-se que há uma recuperação muito significativa, em termos médios, de 110 mil pessoas ao ano da escolaridade da população, e este é um resultado que, no fundo, resulta do alinhamento da política pública com isto que foi considerado um problema essencial do país, e ainda é, e, portanto, no fundo, o que eu acho que se pode reconhecer é que há aqui um resultado muito positivo e muito afirmativo a reconhecer. E agora, qual é a essência do problema hoje? Eu diria que este problema se mantém
o das baixas qualificações, mas, olhando para os dados que anteriormente apresentei, para o futuro é 4.0, nós, se calhar, temos que começar a pensar também em transformar na ótica das competências para o emprego, das competências para o mercado de trabalho, mais orientadas para o exercício de determinado tipo de profissões, a resposta do sistema de formação. E como é que ele tem estado, isto exige que se faça formação, naturalmente, e como é que ele tem estado a comportar-se? Do ponto de vista da participação, ainda de forma muito insuficiente. Vocês aqui neste gráfico o que encontram é a evolução da taxa de participação dos trabalhadores em formação. Aquele acréscimo que vem é o resultado da introdução do direito individual à formação, por volta de 2003, e depois o que percebem é que houve ali um ganho significativo, mas depois um abrandamento e agora até um recuo dessa taxa de participação. Quando olham para a duração média da participação, percebem que os ganhos em número de pessoas abrangidas tiveram por contrapartida uma diminuição do número de horas dessa formação, o que naturalmente compromete em parte alguns dos resultados que possamos querer alcançar. E um dos problemas desta baixa participação é que aqueles que mais precisam são os que menos vão à formação. Isto são dados do fecheiro do Instituto de Emprego e aquilo que percebemos é que a representatividade das pessoas com baixas qualificações e dos mais velhos é maior no fecheiro e muito menor nas respostas formativas que estamos a dar e, portanto, no fundo isto acompanha o que os gráficos anteriores já disseram. E, portanto, nós mantemos um problema de baixas qualificações, mantemos uma centralidade grande nessa preocupação, mantemos um problema de participação e, no fundo, temos também novos desafios. E novos desafios que eu tentei traduzir nestas novas perguntas. E que são, o sistema de formação é reconhecido pelas empresas como um parceiro para enfrentar os desafios de adaptação dos recursos humanos, é plenamente reconhecido. A sociedade considera que o sistema de formação é uma resposta de excelência para a qualificação de quadros qualificados. Os atores do sistema encontram nele um espaço de concertação e de participação para construir soluções institucionais, programáticas, metodológicas, instrumentais. Em nenhuma destas questões nós podemos responder com um sim categórico e, portanto, os desafios estão aí. E eu tentei sinalizar 6 que vou telegraficamente referir. Acho que temos que acompanhar a aposta que se fez na procura de reforço da qualificação com uma estratégia que se oriente também para esta visão das competências, que já aqui referi, e as competências para o 4.0, para o digital, são uma prioridade naturalmente. Temos que vencer o bloqueio da participação, e acho que aqui vale a pena questionar a forma como o direito individual à formação está constituído e perceber em que medida é que ele, de facto, alavanca a participação na formação e se alavanca como é necessário que o faça. Como é que podemos incentivar aqueles que mais afastados estão de participar? Como é que este direito pode ser reconfigurado de maneira a poder ser mais seletivo e mais eficaz? E, em matéria de participação, há naturalmente também a questão da participação empresarial. É preciso tornar mais eficiente a relação entre o que é a oferta de formação e a procura, e eu acho que a transformação que eu chamei silenciosa da ótica das competências pode ser uma chave muito importante nesta relação. A preocupação em fazer com que, no fundo, a formação seja capaz de desenvolver estas competências, de responder às necessidades das empresas e do mercado de trabalho, e para isso é preciso toda uma transformação que tem a ver com referenciais, com a formação dos formadores, que é muito profunda, mas silenciosa, mas fundamental de ser construída e tem que ser nas entidades formadoras. Naturalmente, a participação dos menos qualificados, e eu acho que é preciso discutir o papel das transferências sociais para garantir a participação dos menos qualificados, porque a menor qualificação muitas vezes está associada também a problemas de privação económica, que é preciso discutir a integração das políticas de formação e das políticas de emprego e, naturalmente, que é preciso aportar inovação às políticas de formação para que elas sejam capazes de responder a este desafio de envolver os menos qualificados.
Eu acho que o projeto que foi apresentado da Escola Profissional da Moita tem muitas respostas a este desafio, alguns destes desafios, e no fundo o caminho é fazer uma corrente de inovação a partir de projetos como esse. A questão da inovação metodológica, que tem também a ver com esta questão dos resultados da aprendizagem, tem, por exemplo, na questão da formação à distância, um exemplo paradigmático como o sistema tem dificuldade em inovar, designadamente naquilo que são as respostas públicas. Continua a existir uma desconfiança muito grande e uma incapacidade de absorver as metodologias novas de formação naquilo que são os instrumentos de política pública. E, faltam 50 segundos, se é formação, precisa de formadores. E se precisa de formadores, precisa de uma estratégia mais proativa, mais diversificada, mais eficaz de qualificação dos formadores, porque não basta ter formação inicial, é preciso ir atualizando ao longo da vida, é preciso ir responder aos diferentes contextos e desafios, é preciso responder à formação em contexto de trabalho, à capacidade de inovar práticas, à formação à distância, e tudo isto exige um esforço muito grande na qualificação dos formadores, que é fundamental para que os outros desafios também se cumpram, e vou terminar dentro do tempo. Agradeço a vossa atenção. Bateria toda. Aí. Ok, já me ouvem? Acho que eu esgotei a bateria do microfone, portanto, não. Isto quer dizer qualquer coisa. Dr. Paulo Feliciano, muito obrigado. Achei muito curioso ter salientado aqui uma série de desafios que efetivamente nós começamos a vislumbrá-los, uns mais, outros menos. Mas aqui a questão desta era digital, que já se vem a falar há muito tempo, mas que agora começa a ter aqui outros contornos, e esses outros contornos também vão influenciar bastante aquilo que é as políticas de formação e de educação, esta questão do incentivo, não só o incentivo individual de acesso à formação ao longo da vida, mas principalmente o incentivo empresarial para as empresas também se associarem a esta necessidade, se bem entendi. A velha questão que se mantém tão atual, tanto no passado como agora, como provavelmente no futuro, que é a adequação entre a oferta e a procura. A comunicação entre as entidades que formam e as empresas que consomem, entre aspas, os colaboradores que resultam dessa formação. A formação à distância, também uma discussão bastante pertinente, que a mim me é muito grata. Espero que hajam também aqui algumas questões relativamente a isso. E outra, que ainda mais grata me é, que é a questão dos formadores. Estão preparados para estes desafios? Estão preparados para esta alteração? Eles próprios fazem a formação ao longo da vida? Portanto, acho que ficaram aqui números muito interessantes de reflexão, mas tópicos ainda mais importantes para pensarmos a formação e como é que ela pode ser transformadora. Muito obrigado pela sua participação. Pedi então que tomasse a palavra a Ana Cláudia Valente, da ANCAP. Sim, eu faço aqui. Muito obrigada. Não tenho aqui espaço para isto. Muito bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito à ANCAP para estar aqui. É com muito gosto que estamos. Acho que já não é a primeira vez que a ANCAP está nestes congressos nacionais. É muito importante continuar-se, é o 5º congresso, continuar-se a manter esta prática de juntar os profissionais da educação e formação, haver um espaço para pensarmos em questões, para pôr perguntas difíceis, mesmo que não saibamos as respostas. E é muito importante para a ANCAP também estar neste espaço, poder partilhar convosco aquilo que temos em mãos, na verdade os desafios que temos em mãos,
e que são desafios comuns a todos nós, porque se tratam, no fundo, da apropriação da política pública, da implementação da política pública, de perceber quais são os seus impactos, mas também de perceber que é possível e é desejável que, em alguns momentos, tenhamos que inovar nessa dimensão. Eu foquei a apresentação, quer dizer, é realmente uma resposta difícil e temos 15 minutos. Pronto, portanto, eu foquei essencialmente em 3 grandes desafios que são estruturantes do ponto de vista do país e são o núcleo duro do trabalho da ANCAP, da atribuição da ANCAP e da competência da ANCAP, em conjunto com os profissionais e com as entidades da educação e formação. O primeiro, o relançamento da educação e formação de adultos em Portugal. O segundo, um ensino e uma formação profissional de jovens de excelência, aliás, como vimos pelo prémio que foi há pouco atribuído à Escola Profissional da Moita, e há muitos outros casos com trabalhos extraordinários na formação destes jovens, não só que contribuem para o sucesso educativo, mas também para o prosseguimento e para a empregabilidade, prosseguimento de estudos e empregabilidade. E, por fim, todo o corpo técnico de instrumentos, mecanismos de antecipação, planeamento e regulação das qualificações. Portanto, para estas 3 áreas, eu trouxe-vos, para já, alguns números que importa situar. O primeiro é o ponto de partida que Portugal tem. É muito importante termos todos noção, sobretudo quem trabalha o ensino e a formação profissional e que se dedica toda a sua vida, nomeadamente à formação de adultos, perceber que Portugal tem um ponto de partida absolutamente desfasado do resto dos países, nomeadamente da UE 28. Portanto, nós continuamos, aqueles números aqui deste lado mostram a população entre os 25 e os 64 anos em Portugal distribuída por níveis de escolaridade. Os 53% são o peso que nós temos ainda de baixas qualificações no nosso país em 2016. Portanto, metade da nossa população adulta, ativa, que está entre os 25 e os 64 anos, portanto, a mão de obra produtiva do nosso país, não chegou a completar o ensino secundário. E isto é um aspecto crítico que está, como podem ver, ao lado das médias da UE 28 e, portanto, a UE 28 tem cerca de 1/5. Ainda assim, se Portugal reduzir, tem também um contributo significativo para a redução deste desafio, digamos assim. E, portanto, nós não podemos conviver bem com isto. Não é possível pensarmos que, de facto, jovens, a partir dos 25 anos, população na idade, no pico da sua idade ativa, possam não ter a oportunidade de voltar à educação para melhorar aquilo que as suas qualificações de base, mas ao mesmo tempo mostrar aquilo que sabem e que aprenderam no contexto de trabalho. Quando nós olhamos para o outro gráfico é a projeção da estrutura de qualificações portuguesas a 2025. Portanto, foi feita em 2015, com dados de 2015, portanto, para a próxima década. Se vocês olharem, aquilo são números absolutos, ele não mostra uma grande diferença daquilo que nós temos hoje. Portanto, a segunda barra, o azul, mais claro, em segundo lugar, representa ainda o grosso da população ativa com baixas qualificações. Estamos a falar de cerca de 2,5 milhões de pessoas que, se não acontecer nada de especial no país, vão continuar a ficar, digamos, neste nível de qualificação. E, portanto, isto é claramente insuficiente para os desafios que temos pela frente. Isto significa que nós, na projeção que é feita, a partir do nosso ponto de partida, apenas reduz em 700 mil o estoque de baixas qualificações que o país tem. Ou seja, nós demoraríamos 10 anos para reduzir 700 mil o estoque destas baixas qualificações. E, portanto, não é claramente possível convivermos, aceitarmos este ponto de partida. Nós precisamos de atuar nesta dimensão, com uma grande estratégia de promoção de competências, formação ao longo da vida, incentivo ao retorno à educação dirigida à população adulta. O que é que acontece quando se parte deste ponto? Acontece que os efeitos são muito notórios. Eu trouxe aqui 2 gráficos. Isto é o efeito, digamos,
mais evidente, é a participação dos adultos em Portugal e na UE em termos de atividades de aprendizagem ao longo da vida. Vocês podem ver, os valores são baixíssimos, vocês, se calhar, não conseguem ver os valores. Mas Portugal, no primeiro gráfico, é a linha vermelha e, portanto, tem uma evolução positiva, mas lenta, até 2008. Depois há ali um pico que se deve essencialmente a alterações estatísticas e depois mantemos até hoje, à volta dos 9,5%, 9,6% de taxa de participação. O que significa que, normalmente, em cada ano, apenas 9 a 10% das pessoas, nesta idade, têm acesso a oportunidades de aprendizagem. A UE é a linha azul, portanto, não é muito mais do que isso, aliás, e tem tido uma evolução muitíssimo lenta. O objetivo da Comissão em chegar a 15% a 2020 continua a ser muito difícil para todos os Estados-membros e para o conjunto da UE, mas é muito mais difícil para um país como o nosso. Porquê? Porque o lastro da baixa qualificação na população ativa vai reduzir a possibilidade de aumentar, ou a probabilidade de aumentar esta taxa de participação. Se bem que temos hoje a meta também de convergir para 15% desta taxa. Quando nós distinguimos os tais 9,6% por níveis de qualificação, ele esconde realidades muito diferentes. Portanto, temos a linha verde à volta de 20%, significa que são os adultos com ensino superior que participam mais em formação. A linha azul, cerca de 4%, são os adultos de baixa qualificação. O que significa que um adulto com ensino superior tem 5 vezes mais probabilidade de participar, de voltar à educação-formação, do que propriamente uma pessoa que necessitaria, inclusivamente, mais de o fazer. E, portanto, há este paradoxo muito importante e há um efeito negativo que reproduz, digamos assim, um padrão de qualificações limitado, não é? Constrangido. Quando olhamos, claro que é evidente que isto põe uma pressão enorme do ponto de vista das ofertas de educação e formação para adultos. Quando olhamos para aquilo que tem sido a evolução destas ofertas em Portugal, nos últimos 10 anos, a primeira coisa que percebemos, portanto, isto tem aqui as inscrições em centros RVCC, Novas Oportunidades, agora Qualifica, SCEP, etc. As inscrições em cursos EFA e as inscrições em formação modular, rapidamente percebemos a grande instabilidade da oferta. Portanto, ela tem mudado frequentemente, com picos em determinadas alturas. Portanto, ali o pico em 2013 da formação modular tinha a ver com o desemprego. Depois, alguma descontinuidade que foi feita ao nível da iniciativa Novas Oportunidades, mas vimos também alguma recuperação da linha azul com o lançamento do programa Qualifica. E, portanto, claramente hoje, o relançamento da educação e formação de adultos tem que ser uma aposta política com algum efeito já notório, digamos, de alguma recuperação, pelo menos da tendência de crescimento, não é? Se bem que estas coisas levam tempo. Eu trouxe aqui alguns dados que são relativamente pouco acessíveis ao público. Quando olhamos para aquilo que tem sido o investimento em formação em Portugal, nós, para já, este último quadro é a formação fora do catálogo, a formação contínua que está registada no SIGO e só se refere ao ano 2016. Portanto, nós encontramos aqui um volume de formação muito significativo, não é? Portanto, temos à volta de 500 mil pessoas que terão sido, só naquele ano, abrangidas por ações de formação e que terão sido certificadas. Se virmos a formação modular, nós temos volumes na ordem de indivíduos certificados em formação modular, mais de 1 milhão, cerca de 1 milhão de indivíduos que terão sido certificados, com 4 FCDs feitas em média e com 155 horas de formação. O que significa que nós não podemos nunca esquecer aquilo que já investimos. Portanto, no fundo, o país tem investido imenso em formação, seja ela de que ordem for, dentro das empresas, dentro do Sistema Nacional de Qualificações, através de formação modular ou de outra, e, de facto, deve aproveitar, capitalizar este potencial. E, portanto, os desafios do relançamento da educação e formação de adultos prendem-se com
a mobilização dos adultos. Não é fácil ou é mais difícil trazer pessoas mais afastadas destes processos, voltar a trazê-las para o ensino e para a formação. Portanto, a motivação é um elemento fundamental para uma estratégia desta natureza. Apostar muito em processos ágeis, acessíveis, de orientação ao longo da vida, onde é preciso, portanto, fácil acesso. E é, sobretudo, com um grande enfoque na necessidade de capitalizar aquilo que as pessoas já fizeram, os percursos incompletos, a formação que foi mais dispersa, que foi avulsa, que não permitiu completar a sua qualificação ou certificação, capitalizá-la, trazê-la e dar-lhe o devido valor para propor novos percursos para que as pessoas possam finalmente chegar a uma certificação final. Portanto, esse aspecto é crítico, até porque daí deriva também o retorno do investimento público nesta área. E, naturalmente, com um forte envolvimento das empresas, do trabalho e dos trabalhadores. O segundo tópico, relativamente à educação e formação dos jovens, apenas algumas notas também, ela teve uma evolução extraordinária em Portugal. Portanto, nós hoje temos cerca de 42% de jovens inscritos no ensino secundário que já estão a frequentar ofertas de dupla certificação. Portanto, não é um fenómeno residual, já não tem a ver com os 28%, não é uma participação residual, é uma participação, de facto, de volume que tem que ser equacionada deste ponto de vista. É uma participação, o ensino e a formação profissional, com esta expansão que teve ao longo destes anos, tem vindo a dar um contributo extraordinário para aspectos críticos, como seja o sucesso educativo e a empregabilidade. Eu trouxe ali alguns números, nomeadamente relacionados com a empregabilidade. Portanto, se vocês virem a taxa de emprego dos jovens diplomados 1 a 3 anos depois de terminarem os seus cursos, há realmente alguma vantagem quando os jovens são provenientes de cursos de dupla certificação. Portanto, há uma vantagem, digamos, na transição que fazem para o mercado de trabalho, na rapidez com que arranjam emprego e, inclusivamente, na possibilidade de arranjar um emprego mais relacionado com aquilo que estudaram. Por outro lado, se olharmos também para as projeções a 2025 para Portugal, aquilo mostra claramente, estas projeções mostram a taxa de crescimento de emprego que é estimado para os próximos 10 anos para Portugal. Em termos globais, apenas se estima uma taxa de 2,1%. Quando ela é desagregada precisamente por qualificações, nós vemos variações completamente diferentes. Portanto, a barra vermelha para baixas qualificações, portanto, há um decréscimo. Portanto, o que é expectável é que não haja crescimento de emprego ou, inclusivamente, haja uma redução neste período, precisamente porque mostra a aceleração da transformação das economias e da sociedade, e a taxa de crescimento de emprego das médias qualificações é na ordem dos 24%. Portanto, significa que no período de 10 anos nós podemos aumentar em cerca de 1/4 aquilo que temos hoje disponível, os empregos que temos hoje disponível para qualificações de nível intermédio. E, portanto, é uma taxa que é 10 vezes mais aquela que é expectável para o conjunto da economia portuguesa. E, portanto, há um potencial, de facto, de criação de emprego que tem que ser aproveitado, tem que ser explorado por um sistema de educação e formação capaz de lhe dar resposta em tempo útil, mas não só em volume, como também do ponto de vista de relevância. Portanto, os desafios do ensino e da formação profissional de jovens põem-se claramente não só numa oferta em volume, mas numa oferta de qualidade que seja capaz de dar resposta a novos requisitos da empregabilidade e do trabalho, àquilo que as empresas procuram, portanto, às qualificações e às competências que são mais valorizadas, mas também não esquecer as expectativas e as motivações e as próprias aspirações destas gerações mais novas. Depois, é muito importante a valorização de todas as aprendizagens que se fazem em contexto de trabalho. Nós sabemos hoje, por exemplo, que em qualquer ciclo, nomeadamente nos ciclos terminais, portanto, no ensino secundário, no ensino superior, quanto mais as ofertas incluem contacto com o contexto de trabalho, prática, formação simulada, etc.,
contacto direto com as empresas e, sobretudo, se o fizerem de uma forma precoce, bem estruturada, muito alinhada com as necessidades de formação dos jovens, dos territórios e destes potenciais empregadores, estes jovens têm transições para o mercado de trabalho muito mais rápidas e muito mais fáceis. E, portanto, a qualidade da sua formação torna-se muito mais evidente para todos, não é? Para os futuros empregadores. Certo. Último tópico, olhar para estas ofertas não só na perspectiva da empregabilidade, mas também na perspectiva de prosseguimento de estudos. Eu trouxe aqui um dado interessante, muito recente, um trabalho da DGEC, que mostra que enquanto 80% dos diplomados dos cursos científico-humanísticos prosseguem para uma instituição de ensino superior no ano a seguir, 80% dos diplomados dos cursos profissionais não o fazem. E, portanto, isto mostra que, naturalmente, está alinhado com o perfil destes jovens, com as suas próprias expectativas, com o próprio perfil destes cursos. Mas não é pensável, digamos, a médio prazo, longo prazo, preparar gerações de jovens que não possam ou não queiram vir a continuar os seus estudos, a prosseguir os seus estudos para o ensino superior. E, portanto, isto é uma preocupação de fundo do sistema educativo e formativo em Portugal e que tem implicações sérias na própria sustentabilidade do ensino superior. Porquê? Porque nós temos hoje 42% de jovens do secundário já inscritos nestas ofertas. E, portanto, têm que ser vistos com essa dimensão. Do ponto de vista de mecanismos de antecipação, planeamento e regulação, que é muito também do trabalho que a agência faz, um enfoque cada vez maior na leitura, na capacidade de ler os sinais do mercado de trabalho, mas também de antecipar aquilo que são as dinâmicas de transformação do trabalho, do emprego, das qualificações e das competências. Portanto, a agência lançou, a partir de 2015, e tem estado a trabalhar continuamente, um sistema de antecipação de necessidades de qualificações, que é o SANC, e tem estado também a trabalhar muito próximo das redes regionais, portanto, da CIME, das escolas, de outros operadores de formação e do tecido empresarial, para concertar rapidamente, de uma forma ágil e de uma forma inteligente, se quiserem, as ofertas que têm que estar no terreno a preparar jovens para aquilo que é a exigência desse mercado de trabalho. Os centros Qualifica devem também fazer este papel no âmbito da educação e formação de adultos. Do ponto de vista do catálogo, sim, vou saltar, deixe-me só, falta-me este e outro. Do ponto de vista do catálogo, é um instrumento fundamental, portanto, como veem, com um conjunto de qualificações e que tem vindo a ter uma capacidade, enfim, que deve ser continuamente melhorada, de atualização e de introdução e que depende muito das propostas que venham surgindo também à agência e que estamos continuamente abertos a novas propostas para alteração, atualização de qualificações. Os desafios, para fechar, os desafios destes mecanismos. Primeiro, não perdermos de vista que a educação e a formação prepara para a cidadania, prepara pessoas para a vida, mas deve também ler, de facto, aquilo que são as dinâmicas do mercado de trabalho, porque uma componente grande da nossa vida é precisamente a componente da empregabilidade e são hoje requisitos cada vez mais necessários, competências de ordem muito diversa, não só técnica, mas também sociais e pessoais. Por outro lado, apostar num catálogo que seja capaz de se atualizar de uma forma mais ágil. Isto é um trabalho que a agência tem vindo a fazer e vai continuar a apostar no sentido de poder integrar essas mudanças rapidamente. Construir redes no terreno. Portanto, não é possível fazermos isto sentados todos em Lisboa ou no Porto. Portanto, é necessário mobilizar atores regionais que nos ponham, nos deem feedback constante daquilo quais são as prioridades de qualificação para o seu território, quais são as melhores ofertas para dar resposta a essas prioridades, que tipo de recursos é que precisam, onde é que os jovens estão a empregar, qual é o prosseguimento que esses jovens fazem do ponto de vista de estudos. E, por fim, informar e orientar a procura de qualificações. E deste ponto de vista, digamos,
o sistema fica mais equilibrado. Portanto, não vale a pena termos ao mesmo tempo também toda esta informação, esta capacidade reativa, se não conseguimos fazer chegar aos jovens, às suas famílias e aos adultos, ao longo da vida, informação que os possa ajudar a preparar algumas decisões importantes do ponto de vista de investimento. Obrigada. Bom, não me vou alongar com um comentário e vou passar já a palavra aqui ao terceiro elemento deste painel, António Caetano, que o convidava a tomar da palavra. Ultrapassou o país. Muito obrigado. Bom, queria agradecer antes de mais à organização por este convite. Eu não sei bem em que é que consistia o convite, daí que nem sequer pus título na comunicação. De qualquer modo, eu vou usar menos tempo para compensar agora aqui um pouco. E, portanto, para acabarmos às 5 horas. Aquilo que me foi solicitado era que falasse um pouco sobre os desafios ao nível da formação para os próximos anos. Naturalmente, ao nível, eu irei falar sobretudo numa perspectiva académica, ou se quiserem universitária, vendo este mundo da formação a partir de algumas lentes um pouco diferentes daquelas que foram apresentadas anteriormente. Isto quer dizer que não vos vou apresentar dados, nem estatísticas, aliás, não vos vou apresentar nada, porque, na realidade, eu tenho um slide para vos apresentar e é em função dele que gostaria de falar um pouco convosco. Neste slide, eu procurei, de algum modo, sistematizar aquilo que me parece que são alguns dos aspectos mais críticos que se colocam hoje à formação. Temos alguns dos quais hoje durante o dia falaram bastante, tem a ver naturalmente com o sistema de qualificação e com o sistema de aprendizagem e aprendizagem ao longo da vida. Temos um outro sistema importantíssimo que tem a ver com os atores organizacionais, os atores do sistema de formação e de qualificação e de aprendizagem. Deixa-me só ver como é que... Ok. E temos dois outros sistemas que para mim são os mais importantes e é desses que eu gostaria de falar um pouco, que têm a ver com os objetivos da formação, o design da formação, as tecnologias e os mídias que se utilizam nessa formação e aquele no qual eu gostaria de me centrar um pouco, nestes poucos minutos que vou ter, que são os sistemas de trabalho. Para mim, os sistemas de trabalho constituem o elemento mais crítico de todo o processo da formação e de toda a estratégia da formação e da qualificação. São os sistemas de trabalho que estão num processo muito forte de transformação. Todo o desenvolvimento tecnológico, e o desenvolvimento sobretudo com o desenvolvimento da inteligência artificial nos últimos anos e nos próximos, vão afetar fortemente os sistemas de trabalho. E vão afetá-los em múltiplas dimensões. Por um lado, nos próprios cargos e nas próprias funções que existem. Por outro, no modo como as pessoas se vão relacionar, quer com a atividade que realizam, quer com outras pessoas, quer com novos personagens que já andam por aí e que vão continuar a invadir os sistemas de trabalho. Que são os robôs, são as máquinas, são os bots, são toda a inteligência artificial que nós hoje não dispensamos. Toda a gente aqui neste momento está com a inteligência artificial no bolso. E hoje já fez não sei quantas coisas que foi eventualmente determinada ou afetada ou teve a ver com a utilização de inteligência artificial. Portanto, são esses sistemas de trabalho que são extremamente importantes. E é em função deles que eu penso que devemos conceber os desafios da formação para a frente. Uma das questões mais críticas que se coloca, seja às qualificações, seja à formação ao longo da vida, seja aos vários tipos de formação e aos vários níveis de qualificações, tem a ver com algo que é conveniente quando pensamos num fórum como este, quando pensamos em alguns aspectos destes,
que nós temos que ter em conta é que nós não estamos todos na mesma era, não estamos todos na mesma época, não estamos todos nem sequer no mesmo território. Uma coisa, nós não vivemos no mesmo mundo. Uma coisa é qualificações de pessoas de determinado nível, outra coisa são qualificações e formação de pessoas de outros níveis. E se baralhamos isto tudo, vamos nos perder. E é conveniente, quando refletimos um pouco sobre estas questões, começar por definir quais são os níveis, quais são as camadas em que nós nos estamos a referir. Todas elas são necessárias, todas elas existem, mas têm problemas diferentes. Nem sequer estou a falar em problemas específicos. Estou a falar ainda em problemas gerais e problemas abstratos, a um nível elevado. Se formos ao específico, então ainda é muito mais complexo. Portanto, quando falamos nas qualificações, como aliás a doutora Ana estava a referir há pouco, há determinados níveis de qualificação um pouco mais baixos, que vão para quem estas transformações dos sistemas de trabalho vão ter um efeito muito diferente relativamente a outras pessoas que têm outros níveis de qualificações. E a formação a dar e a formação a conceber terá que ser ela própria diferente. E o modo como ela é feita e o modo como é implementada. Por outro lado, há aqui um aspecto que para mim é extremamente crítico do ponto de vista, na perspectiva global, se quiserem, e nesta perspectiva sistémica, ou mais sistémica, que é a articulação entre os vários atores do sistema. Há múltiplos atores, eu aqui coloquei apenas alguns desses atores, ao nível das várias entidades do Sistema Nacional de Qualificação e de Formação, os formadores, as escolas, os centros de formação, as entidades do ensino superior, sejam os politécnicos, sejam as universidades, que têm papéis diferentes, papéis complementares, mas, sobretudo, precisavam, em meu entender, de se articular muito mais, tendo em conta os vários níveis que eu referi há pouco e tendo em conta os vários tipos de formação que é necessário dar. Mas precisávamos de trabalhar muito mais em rede. E uma das questões para o próximo futuro, que eu considero que é fundamental ao nível, por exemplo, das universidades, é serem capazes de entrar mais diretamente nas empresas, nas organizações, nas entidades formadoras, entrarem e saírem, entrarem no sentido de se articular, no sentido de conhecerem melhor essas realidades e de contribuir quer com, e esta é uma questão para mim extremamente crítica, quer com produção de conhecimento, quer com transmissão de conhecimento. Penso que um dos desafios maiores que nós temos tem a ver com a capacidade da universidade para produzir conhecimento necessário e útil nesta nova dinâmica em que nós nos encontramos. Uma dificuldade muito grande que temos, aliás, várias dificuldades, mas uma tem a ver com a disponibilidade das próprias organizações, das associações, das empresas, em acolherem ou considerarem que existe alguma relevância em alguém da universidade colaborar com eles. A outra tem a ver que os próprios académicos também, eventualmente, não veem muito bem como fazê-lo, nem estão muito virados para aí. E este é um dos desafios muito grandes. Quando nós pensamos em necessidades de formação, a questão maior que se coloca é: estamos a ver necessidades de formação para o presente ou necessidades de formação para o futuro? Necessidades de formação que tenham uma componente para resolver problemas atuais ou necessidades de formação sobre o que está para vir? Porque nós sabemos razoavelmente aquilo que está para vir e o que vai implicar. Então, por que não preparar as pessoas já para isso? E como fazê-lo? E aqui entra uma questão muito, muito importante que tem a ver com o design da própria formação que é necessário realizar e que é necessário conceber. É frequente ouvirmos, ao nível das empresas, que aquilo que pretendem é formação muito prática e muita experiência da formação. A formação prática é necessária, a experiência é necessária, mas não é suficiente, nem é ela que nos prepara para os próximos anos. Aquilo que nos prepara para os próximos anos é, sobretudo, a formação prática e experiencial que as pessoas têm,
desde que seja enquadrada teoricamente. Fazer formação sem teoria é estar a desperdiçar recursos. E aqui, ao nível universitário, há um papel muito grande que pode ser realizado. Nomeadamente, e também, com os próprios formadores. Porque há pouco perguntava-se como é que... E o que é que se passa com os formadores? Como é que os próprios formadores se atualizam? E aqui é necessário haver uma articulação também muito forte com os formadores, ao nível das universidades, ao nível da produção de conhecimento. Deixa-me só mostrar-vos aqui, eu disse que tinha um slide, mas na realidade tem 2 slides. Só uma mudança, veja uma mudança do sistema de trabalho muito forte que já está a acontecer e que vai acontecer. Basta a introdução das impressoras 3D para alterarem fortemente os sistemas de trabalho. Não só desaparecem postos de trabalho, desaparecem funções, como aparecem naturalmente outras novas. E a questão que se coloca é como é que nós vamos... E todas as empresas gostariam ou estarão, sempre que possível, a adotar este tipo de tecnologias, se for adequado para eles. E a questão é como é que estamos a preparar as pessoas para isto, que pode vir de um dia para o outro. Já está aí, isto já não é ficção. Portanto, esta questão, só para vos ilustrar um pouco esta dimensão, como é que a tecnologia entra, atravessa e vai afetar, de facto, o desempenho das pessoas, das organizações e vai afetar, naturalmente, as competências necessárias para antecipar aquilo que está para vir. Este é um aspecto que eu acho fundamental. E porquê? Porque quando falamos em produtividade, que é aquilo que move as organizações, as tecnologias, supostamente, permitem desenvolver muito mais a produtividade. E quando falamos em produtividade e em formação também, é preciso ter em conta que grande parte da produtividade numa organização é determinada pelo sistema de trabalho. Não é determinada pelos indivíduos. Atenção a isso. É grande percentagem, alguns autores situam em cerca de 60% a 70%. É determinada pelos equipamentos e pelos sistemas de trabalho. Quando nós estamos a formar trabalhadores de qualquer nível, aquilo que nós devemos ter presente é como é que eles otimizam ainda mais o sistema de trabalho. E como é que o sistema de trabalho pode aproveitar das novas competências que eles têm, naturalmente, tendo em conta a inovação e a qualidade de vida dos empregados, a qualidade de vida dos trabalhadores. A formação também tem que estar focalizada aí. Porque é o seguinte, as duas mensagens que eu gostava, a mensagem principal que eu gostaria de vos deixar aqui para o futuro, tem a ver um pouco com isto. Por um lado, é indispensável situarmos a formação nos sistemas de trabalho organizativos, nos sistemas organizacionais. É necessário estudá-los. Para mim há uma proposta que eu não sei se as entidades oficiais poderiam de algum modo acolhê-la, mas há uma proposta que para mim acho que seria fabulosa e teria resultados, provavelmente a muito curto prazo, que é a seguinte: as universidades, como sabem, hoje em dia formam mestrandos assim em grandes quantidades. Nós aqui formamos mais de 800 por ano. 800, mais. Se pelo menos 50%, já nem digo os 800, se 50% das dissertações ou dos projetos de mestrado fossem focalizadas naquilo que são os problemas das organizações, naquilo que são os sistemas de trabalho e a formação, no fim do ano, por exemplo, se fosse só aqui no ISCTEMER, que não fossem as outras universidades, tínhamos uma produção de conhecimento incrível que poderia ser disponibilizado aos formadores, às organizações, aos formandos e que podia servir para se trabalhar especificamente sobre aquilo que se descobriu, que se identificou. E isto aplicando metodologias rigorosas e aplicando teorias. Não é isso que é feito. Frequentemente os estudantes andam a inventar ideias para fazer dissertações. Há dias vem-me um estudante e tal, queria fazer ciência. E eu sugiro, então porquê é que não vamos trabalhar sobre transferência da formação? Pode-se fazer. Mas isso é isso que isto é das coisas que mais nos interessa. Então vamos fazer um projeto sobre isto. Mas depois onde é que vou aplicar? Isto agora é outro assunto. Vamos ter problemas incríveis aonde é que nos permitem entrar ou não entrar.
Se pensarem nisto, a articulação das universidades, isto eu faria com as entidades com as entidades nacionais, algo que podia ser focalizado, bastava que fosse focalizado nos outputs. Não era preciso criar sistemas complicados, era os outputs foram úteis, foram interessantes, tem aqui alguma coisa, tem prémios, tem isto, tem aquilo. Penso que era possível fazê-lo. Portanto, a minha mensagem era sobretudo esta, era que precisamos de produzir conhecimento. As universidades sabem produzi-lo, são capazes de o produzir conhecimento relativamente aos sistemas de trabalho, à formação, às necessidades e ao modo de o fazer. Precisamos de nos articular todos muito mais, sejam universidades, sejam entidades oficiais, sejam formadores, sejam associações empresariais, porque falando em pequenas e médias empresas ou microempresas é completamente diferente de falar de grandes empresas, e portanto aí temos outras realidades. Era isto que eu queria transmitir-vos. Ainda não acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, António. Bom, então agora entramos aqui num período que podemos colocar algumas questões ao nosso painel. Gostaria que então se identificassem quem tem alguma questão a colocar. Temos ali àquele canto. Boa tarde. Eu tenho duas observações, uma sugestão, se me for permitida, e uma pergunta. Primeira observação tem a ver com a ANCAP, com o Catálogo Nacional das Qualificações. Não me parece, pelo menos que trabalho com ele, que há alguma divergência entre aquilo que nós fazemos na realidade e aquilo que está no catálogo. Mas também nos é dito que há essa margem. O problema surge quando nós temos que fazer um relatório, que é o relatório único, e aí é que a coisa se complica, porque a divergência então é grande. Daquilo que nós fazemos para aquilo que vai para o Catálogo Nacional das Qualificações, para aquilo que nós temos que reportar depois ao relatório único, quando acabamos de preencher o relatório único, temos ali 400 ou 500 erros. Porque aquilo que nos é pedido no relatório único não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, nem com aquilo que está no catálogo. E há aqui um desfazamento enorme. Eu não sei como é que isto se resolve, mas não vou ser eu, com certeza, a ter que resolver. Mas causa-nos aqui alguns constrangimentos naquilo que é a forma administrativa, a forma de gestão, de organização desta relação. Eu gostava só que se apresentasse... Não o vou fazer, peço desculpa, não é um dado pessoal. E, portanto, não o vou fazer. Para além disso, estão aqui pessoas da ACT e eu, apesar de cumprir a lei, não quero inspeções. E tem a ver com a minha segunda observação, que é isto. Nós cumprimos a lei, atenção. Ao nível da formação contínua, nós temos um problema. É que isto não é bom para ninguém. As 35 horas que somos obrigados a fazer e a forma como a lei está escrita é um mal para todos. Ser sérios. Ninguém gosta disto. Alguém gosta desta lei? Ninguém gosta. Os empregados não gostam porque se sentem obrigados a ir. E até acham que são obrigados, é que aquilo é uma coisa muito má e que o patrão está a ser muito mau, porque nós, portugueses, temos esta síndrome de que temos que ser bons trabalhadores, muito, muito sérios, entrar a horas, sair a horas, fazer mais umas horinhas para agradar ao patrão e deixar o nosso local todo muito arrumadinho. Porque senão vem o patrão e chateia. Conhecemos isto nas nossas empresas. E o problema é que se o empregado sai do posto de trabalho para ir para a formação, é preciso substituí-lo. E é uma despesa. Para além de ser uma despesa, ainda se paga as despesas, porque nós cumprimos a lei, somos bonzinhos. Hein? Pronto. Pagamos a deslocação, às vezes até pagamos as formações, e substituímos o empregado porque aquele não está, é preciso trocar por outro. E depois vem outro problema a seguir. É que, se for feito em horário pós-laboral, começa a contar como horas suplementares. Então temos que pagar em dinheiro, porque diz a lei que nós cumprimos, que formação em horário pós-laboral, e se forem depois das 2 horas, começa a contar como hora suplementar e o bolo das horas, como é que se chama? O banco de horas,
não permite colocar lá as horas de formação feitas em horário pós-laboral. E pior ainda é que se for na área da saúde e se os colaboradores trabalharem em turnos, então não podem fazer mais do que, não têm que, são obrigados a ter um período de pelo menos 11 horas de descanso. E como a formação conta como tempo de trabalho, então temos um problema, porque se vai para a formação sábado e domingo, segunda-feira não vai trabalhar. Eu pedia só que tentasse ser mais concisa Pronto. para termos tempo para a resposta. Este é que é o problema real. E daqui vem a minha sugestão. É que, pelo menos, se tentasse haver aqui alguma margem administrativa para, de facto, cumprirmos mesmo todos a lei e não haver horas suplementares no banco de horas. Porque, à face da lei, à face como ela está escrita, eu já consultei vários juristas, nós não podemos pôr as horas de formação no banco de horas quando elas são horas suplementares. E, portanto, se houvesse aqui uma margem, isto é legislativo. Tem que haver aqui um enquadramento legislativo que nos permita colocar as horas de formação que são feitas em horário pós-laboral no banco de horas. Caso contrário, é muito difícil tirar o colaborador para ir para a formação. Obrigado. Aqui a pergunta, dirigida ao Dr. Feliciano, é esta. Eu já ouvi falar aqui em 2030, 2050, e a minha pergunta continua é esta. Nós temos em Portugal um plano estratégico nacional. É que se temos, eu não conheço. E plano estratégico nacional não é plano de defesa nacional. O plano de defesa nacional tem a ver com a defesa. Plano estratégico nacional é pensarmos todos o país a 50 anos, que eu até acho muito bem. O problema é que depois, na educação, as coisas mudam 4 em 4 anos. E onde é que está o plano estratégico nacional a 50 anos, ou a 30 que seja, e onde é que está um pacto de regime na Assembleia que não nos permita mudar as coisas de 4 em 4 anos? Muito obrigada. Ok, obrigado. Eu, se calhar, começaria por dar a palavra à Ana Valente relativamente à questão dirigida à ANQ, seguidamente ao Dr. Paulo Feliciano também com a questão que lhe foi dirigida. A outra questão, do ponto de vista mais legal das 35 horas, deixaria a qualquer um de vocês, caso queiram comentar. Portanto, doutora Ana. Eu acho que, eu não sei se precisa agora. Precisa de microfone. Portanto, o que percebi da sua questão é que o reporte administrativo que vocês fazem relativamente à formação que dão, em sítios diferentes, a bota não bate com a perdigota. Basicamente é isso. Eu deduzo também, portanto, o relatório único, eles são de facto instrumentos diferentes, não é? Portanto, o relatório único é organizado dentro do Ministério do Trabalho, pelo GEP, tem um objetivo puramente de divulgação e contabilístico e administrativo. Quando refere a formação associada ao catálogo ou não, deve-se referir ao SIGO, à introdução de dados no SIGO. É isso. Certo. 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 E quando respondemos ao relatório único, temos que dizer a formação que fazemos. No relatório, no SIGO não nos pede para fazer a linkagem com o catálogo, o que facilita, de facto, e é bom, e não mudem isso, por favor. O que acontece é que quando respondemos ao relatório único, aí sim temos que fazer a ligação entre a formação que fazemos e aquela que está no catálogo. E aí, como aquilo que... a própria forma de dizer qual é que é, se tem certificado, se não tem certificado, que tipo de certificado é que tem, bom, é logo uma confusão. Pronto, eu acho que é interessante ter apontado esse problema, porque isto passa essencialmente por trabalho de importação e exportação de dados a desenvolver, naturalmente. Isso não existe, efetivamente. Existe já muito trabalho dessa natureza de back-office dentro do SIGO, e o SIGO está constantemente a ser alimentado por tudo o que está no catálogo, o que significa que, por isso, não precisa de ir fazer essas ligações. E tem um espaço, inclusivamente, para introduzir dados fora do catálogo, formação profissional não inserida no catálogo. E, portanto, a possibilidade será nós virmos a pensar e a pôr em prática a convergência dos sistemas de informação dentro do Ministério. Acho que é a única hipótese que já está a acontecer noutras frentes. Hein? Portanto, o SIGO está a fazer convergências com outras fontes,
muito interessantes dentro do Ministério, do lado do trabalho e do lado da educação, precisamente porque também temos clara noção que as entidades estão sobrecarregadas na fase de reporte de dados. E, portanto, quanto mais dados só forem reportados uma vez e alimentarem, é o ideal. Até do ponto de vista de fiabilidade da informação, claramente. Portanto, obrigada. Obrigado. Dr. Paulo, tentando ser sucinto, chegámos ao fim do nosso tempo. Bom, dois breves comentários. Um sobre a questão da lei das 35 horas. Estando avisado que está a CT, também vou ter que ser aqui um bocadinho por dentro, mas eu acho que o debate não é tanto sobre... A meu ver, eu acho que o debate não é tanto sobre... Eu acho que é importante perceber como é que se pode otimizar a aplicação da lei. Eu acho que o debate é sobre o que é que podemos esperar do impulso legal do ponto de vista do incentivo à participação na formação. Eu acho que a lei das 35 horas cumpriu um objetivo importante, que foi dar um impulso de facto à participação, e os dados estatísticos mostram bem isso. Mas também mostra que há aqui algum esgotamento e que há aqui alguma dificuldade de continuar a ter ganhos incrementais do ponto de vista da interação entre este impulso legal e a participação em formação. E, portanto, a meu ver, o debate que era importante fazer é perceber como é que, a partir deste impulso de política, que transformação é que se justifica fazer, que transformação é que pode ser útil para poder fazer para que a lei possa cumprir esta função de incentivo à participação na formação, que manifestamente me parece um bocadinho esgotada. Quanto à questão dos planos de desenvolvimento, eu penso que foi mais uma pergunta retórica, mas sempre vou dizendo que é óbvio que nós temos vários instrumentos de planeamento e, sobretudo, eu acho que nós temos capacidade de definir um desígnio coletivo de desenvolvimento e que, se calhar, o conseguimos enunciar em termos relativamente alinhados, cada um, obviamente, a partir do seu ponto de vista e da sua pertença também política e da maneira como olha para os problemas, mas não me parece que haja um problema de planeamento ou de ausência desse tipo de instrumentos. O que eu acho que é útil fazer é perceber onde é que esse desígnio, o cumprimento dessas metas de desenvolvimento, se não estão a ser conseguidos e não estamos a cumprir tão bem quanto gostaríamos. Eu procurei enunciar alguns deles e eu acho que há claramente, ao nível daquilo que tem a ver com a transformação do tecido produtivo e com a especialização da economia portuguesa, há um desafio que estamos a fazer esse caminho, mas cuja intensidade julgo que poderia ser maior e relativamente à qual o sistema de formação profissional pode dar um contributo importante. Eu outro dia estava a fazer um debate comigo próprio, um debate silencioso, e estava a perguntar-me, olhando para o sistema de educação e formação, se tivesse a oportunidade de mudar, fazias uma transformação muito grande, e depois de pensar um bocado, julgo que nós temos uma arquitetura relativamente robusta do ponto de vista daquilo que é o sistema de qualificações, mas precisamos ter um pouco mais engenho em alguns instrumentos, em algumas dimensões da resposta, para que a interação entre o esforço que fazemos do lado da formação profissional e o retorno que queremos obter do lado da economia e do mercado de trabalho sejam mais eficazes. E foi por aí que eu tentei apontar algumas dessas dimensões, em 15 minutos, nunca dá para muito, não dá para muito, e, portanto, acho que é mais um olhar incremental que nós precisamos do que propriamente um olhar de ruptura. Obrigado. Okay. Obrigado. Não havendo mais tempo para questões, há? Certeza que há. Isto é uma reviravolta na organização, então estou contentíssimo. É só um bocadinho. Ótimo. O meu nome é Susana Jorge, eu sou da Associação Portuguesa de Formadores e falámos aqui em pensar a formação, a ação e transformação e esquecendo-se um bocadinho dos motores da transformação, que são os formadores.
Falou-se aqui da formação inicial. Se calhar basta falar com alguns formadores da formação de formadores para saber que a formação inicial está um bocadinho desfasada da realidade. Nem sempre é execuível. E neste momento compram-se CCPs. Não se tira formação de formadores. Compram-se CCPs a 150 euros por e-learning, etc, etc. Podíamos continuar por aqui. Depois temos a situação da formação contínua, que não é obrigatória. Deveria de ser. Nós achamos que deveria de ser. O formador, para ser bom formador, tem que ser uma pessoa que esteja com as suas competências também atualizadas e que saiba o que existe realmente no mercado. Depois vimos aqui alguns exemplos de formação de topo, formação de grandes empresas, das tais empresas se calhar com mais que 250 trabalhadores. Depois esquecemos das microempresas e dos desempregados. Então agora falamos dos desafios do formador. O formador tem todos os dias à sua frente formandos, graças a Deus temos formandos, alguns deles desmotivados, jovens que não viram, provavelmente na escola, a sua saída e procuram a formação, infelizmente, ainda como a última opção. Eu sou fui formanda numa aprendizagem do IFP em 1991 e ainda bem que o fui, porque foi isso que me deu uma saída profissional. Portanto, quando ainda dizem que a formação é a última alternativa para os jovens, não é verdade. É uma grande alternativa e é uma forma de serem bons profissionais no futuro e os próprios pais e educadores deviam de fomentar isso nos jovens. Ora bem, isto para dizer que estes jovens, eu trabalho com jovens e nós formadores precisamos realmente ser muito criativos com eles. Nem todos os formadores têm as competências para serem criativos com os seus formandos. Há desafios. Os meus formandos usam o WhatsApp e o... Estou a brincar agora aqui com a minha colega porque eu não tenho WhatsApp. Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem acesso às novas tecnologias, tem tablets e depois os formadores vão apresentar um PowerPoint e estão ali 2 horas a expor conteúdos que eles não veem a utilidade daquilo. Portanto, os próprios formadores também têm que aceitar que há um desafio, e é um grande desafio aumentar as suas competências. Agora, é preciso tempo e é preciso as ferramentas para isso. Não é preciso um catálogo também de formação contínua, que aquilo é chapa 7 e é igual, é sempre a mesma coisa. Eu já fiz uma série de formação contínua e neste momento tenho que ir procurar outro tipo de formação, porque a formação pedagógica de formadores, lá está, devia de ser andragógica de formadores, continua a ser sempre a mesma coisa. E também não devia de ser. Por fim, concordo inteiramente com o que o Dr. Paulo Feliciano disse, se é formação precisa de formadores, e lançava um desafio ao Dr. Paulo, que é aumentar a ligação entre o IFP e as empresas, tornar ainda mais visível a ligação que possa existir entre o IFP e as empresas e o IFP ir às empresas dar a formação que eles precisam. O IFP tem os formadores para isso. Obrigada. Obrigado. Dr. Paulo Feliciano, quer fazer algum comentário relativamente também a esta questão dos formadores, da necessidade de apoio relativamente à sua Quer dizer, não foi propriamente uma pergunta, eu acho que me identifico com grande parte do que foi dito e, portanto, eu acho que há, no contexto do sistema de formação profissional, um papel a fazer do ponto de vista de... Identifico-me com o que foi dito, exceto com ali um primeiro comentário que não sei se corresponde a que exemplos é que tem por trás e, portanto, quanto a isso, depois gostaria de falar em detalhe. Mas eu acho que há um papel de valorização do estatuto do formador que é importante fazer. Acho que passa por algumas das dimensões que referiu, a questão da formação, da atualização, da formação contínua, não passa só por isso, passa também por questões de inserção profissional e de retribuição também profissional e de reconhecimento e, portanto, identifico-me com isso. Acho que o Instituto tem procurado dar alguns passos nesse sentido. Também não queremos ter uma função normativa do ponto de vista do que é o papel o desenvolvimento de competências para os formadores, mas queremos ter um papel impulsionador e orientador desse esforço. Temos feito algum caminho nessa área.
poderia elencar aqui, mas acho que não é a hora para isso. Portanto, vamos continuar a trilhar esse caminho. Há passos que vão ser dados também no sentido de fortalecer, no contexto do Instituto de Emprego, aquilo que é o seu corpo de formação, e acho que isso vai potenciar aquilo que me parece que é também um conselho avisado, que nós próprios o incorporamos, que é o de estreitar a relação entre o Instituto e todas as entidades formadoras, suponho, e as empresas. Obrigado. Obrigado. Ana e António, querem complementar de alguma forma? Não? Organização, continua? Mais uma e terminou? Ok, então quem temos ali? É tudo naquela ala, vocês foram esquecidos. É muito rápido. Ainda por cima estou de costas para vocês, que é uma chatice. Este é o meu lado bom. Peço desculpa. Muito boa tarde, Fernanda Silva, sou professora de Matemática. Venho aqui dar os parabéns aos colegas da Escola da Moita, porque sou barreirense, vivo no Conselho e tenho estado a acompanhar o vosso trabalho. Como sou descendente de cabo-verdianos, pelo trabalho que vocês têm feito pelos chamados afrodescendentes e os imigrantes, que andam na vossa escola contentes, alegres, felizes, e têm um trabalho muito bom em termos do sucesso educativo desses jovens. Portanto, eu não poderia sair daqui sem vos parabenizar e que continuem a trabalhar com esses jovens. É só. Muito obrigada. Ainda temos ali uma questão também muito sucinta para fechar. Boa tarde. O meu nome é Lúcia Manata, sou socióloga e por isso o meu interesse também por estas áreas também da formação. Este é o segundo ano que venho a este congresso e levo sempre daqui grandes contributos. Mas venho também por aqui, não só pela minha formação académica, mas porque sou gestora de uma pequena empresa. E uma das frustrações com que eu tenho saído daqui, frustrações, é uma forma de dizer, nos apontamentos que tenho aqui, tiro apontamentos que vou tirando daquilo que vai saindo, que é de relevante, mas de ideias que eu vou tendo para poder implementar na empresa. É uma pequena empresa, 30 colaboradores, com uma estrutura em termos administrativos pequena, operacionais, é sempre complicado estar a retirar pessoas do ativo, não é, do terreno, para poder ir para a formação. Só a título de exemplo, no escritório hoje não ficou ninguém, porque 2 foram para primeiros socorros, foi uma oportunidade que surgiu, e as outras 2 estamos aqui. Eu não tenho uma pergunta, eu era mais um desafio, porque o que nós vimos aqui muitas intervenções de grandes empresas que vêm mostrar os seus sistemas de formação, e eu acho que seria interessante criar-se um grupo, não me estou a oferecer para vir cá para o ano apresentar o que é que nós fazemos na nossa empresa, porque são muitos projetos e a implementação são implementações que se vão fazendo lentamente, não é? Mas que são coisas muito interessantes que temos em mente, mas de podermos fazer uma apresentação, se calhar de um grupo de pequenos empresários, com aquelas boas práticas que podemos dar aos outros pequenos empresários para poderem implementar. Porque muitas vezes o que se sente é que olha-se para aquilo, é tudo tão bonito e nós pensamos, mas quando é que nós vamos lá chegar? Ou como é que nós vamos conseguir lá chegar? Mas há pequenas coisas que nós conseguimos fazer. Nós tentamos cumprir com a lei e cumprimos com a lei, fazemos o relatório único e as coisas lá vão funcionando todas muito bem, com acolhimento, fazemos manuais de formação para fazer imposto de trabalho, tentamos fazer pequenas coisas, mas que vão ficando a metade porque temos aqui a técnica da formação, que também é
gestora de clientes e, portanto, não conseguimos levar as coisas a eito. Mas aqui o desafio seria esse, porque não sei se será possível ou não, no âmbito da organização, se criar uma equipa com pequenos empresários que tenham interesse em mostrar as suas boas práticas e apresentar aí que boas práticas é que podem fazer e que estes pequenos empresários podem fazê-lo. Era esta a participação que eu gostaria de ter. Muito obrigada. Muito obrigado. O desafio está lançado. E se o Mário Martins quiser, está mesmo atrás de si, pode comentar. Olha. Não. Desafio aceito. Ok. Desafio aceito. Eu posso fazer parte do grupo, posso ser já uma primeira voluntária. Vamos já tratar disso. Não me importo. Obrigado. Bom, agora sim, para fechar, o que eu vos pedi era algo muito curto e muito complicado, que era, numa palavra ou numa pequena frase, que elegessem um desafio para hoje, para os cenários futuros de transformação da manhã. António, quer abrir? No fundo é aquele que eu referi, que está relacionado com esta questão que agora foi colocada, que é sobretudo de procurar criar redes entre os vários atores, quer os que produzem conhecimento, quer os que reproduzem, quer os que transferem. Penso que essa questão é essencial. Só agora me permite só um segundo relativamente a esta questão aqui. Este é um dos aspectos mais críticos, que é o de procurar ver boas práticas em empresas que não têm nada a ver com outras empresas. E aquilo que são boas práticas numa empresa não podem ser vistas nem devem ser copiadas como boas práticas, porque são boas práticas para quem as criou, não são boas práticas para outros em contextos completamente diferentes, com sistemas de trabalho completamente diferentes. Daí que, de facto, o grande desafio que eu penso que se coloca, um dos desafios é exatamente este. Com múltiplas redes, as pequenas e médias empresas e as microempresas são das que mais precisam, e precisam, de facto, de ver como é que as outras fazem, mas não se trata de copiar, trata-se de transformar e depois, eventualmente, vir a otimizar e vir a criar. Acho que é fundamental essa rede. Ana, desafios de hoje para amanhã. Eu acho que há um que me é muito querido, e que me parece estruturante para um país como Portugal, que é o de tornar a aprendizagem ao longo da vida um bem tão acessível e simples como ir trabalhar todos os dias, ligar o telemóvel, vestir uma camisa, etc. Portanto, acessível a todos, efetivamente, e que todos nós tenhamos a possibilidade de fazer com que, sobretudo aqueles que mais estão afastados disso, possam efetivamente participar. Portanto, é um ato até de coesão social fundamental para este país. Muito bem. Subscrevo. Bom, não consigo fugir muito ao que já foi dito. Eu, se tivesse que situar um desafio, eu acho que o desafio essencial para o sistema é mesmo um problema da participação dos diferentes atores e de criar um ambiente colaborativo entre todos, porque só com esse ambiente é que se consegue criar aprendizagem, é que se consegue criar inovação. Eu acho que o nosso sistema tem bons atores, tem boas preocupações, tem bons objetivos e será mais capaz de dar as respostas que precisamos se tiver um ambiente de participação mais rico e mais colaborativo. Eu acho que isso é onde nós podemos progredir mais. Muito obrigado. Eu peço uma salva de palmas a este painel. E acompanhava-vos a sairmos do palco, passando a palavra ao meu colega Vasco Trigo.